Você decidiu e tomou a decisão de que quer ser roteirista, mas não faz a menor ideia. Você tem uma ótima ideia para um filme, para uma série, mas você faz a menor ideia do que você precisa fazer para escrever o seu roteiro, ter um primeiro roteiro escrito, para você poder conseguir apresentar, vender, né, colocar em concurso de roteiro. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Esse vídeo, pessoal, na realidade ele é um remake de outro vídeo, que é o vídeo mais assistido daqui do canal, que tem exatamente o mesmo título desse. E eu tô atualizando, assim como eu faço com alguns outros vídeos do canal, atualizo alguns conteúdos porque eu sei que vocês gostam dessa atualização, né? Tem áudio melhor, câmera melhor, imagem melhor, né? E o conteúdo também eu vou dando uma atualizada. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Bea Góes, sou roteirista, professora de mais de 1000 alunos e hoje eu vou te explicar o que você precisa fazer do momento que você tem a ideia até você concretizar e escrever o seu roteiro. E muita atenção, tá, gente? Porque o que acontece? Qual que é o problema da criatura, né? A criatura, ela, tipo, tem a ideia no dia e no dia seguinte ela senta pra escrever o roteiro. A chance disso dar certo é igual a 0. É a chance que tem disso dar certo. Não existe, tá, gente? A partir desse vídeo aqui, isso não te pertence mais. Então, o que vai acontecer? Tu vais assistir esse vídeo, tu vai entender que existe um passo a passo e que, principalmente, a escrita do roteiro é a última coisa que o roteirista faz. É a assim, lá no finalzinho que a gente vai pegar pra escrever o roteiro, né? Porque antes disso, existe toda uma estruturação, uma elaboração sobre essa narrativa. Quando a gente chega no roteiro, o roteiro, assim, a escrita do roteiro em si, ela é pra ser uma delícia, é pra ser agradável, sabe? Se você senta pra escrever o roteiro e você tá apanhando, você tá suando e você tá sofrendo, atenção, porque provavelmente você cometeu erros nas etapas passadas ou você não fez as etapas passadas da maneira que você deveria ter feito. E antes da gente iniciar, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser avisado sempre que sai um vídeo novo e principalmente me seguir lá no Instagram, tá, pessoal? Porque lá no Instagram eu posto conteúdo todo dia eu boto caixinha de pergunta, então você pode me mandar suas dúvidas lá pela caixinha de pergunta do Instagram. E tem muito conteúdo e muita novidade que eu só compartilho lá no meu Instagram, tá? Então eu preciso que você me siga lá também. Para desenvolver roteiro, eu sigo um método que tanto eu encontrei em livros quanto eu fui desenvolvendo para poder ensinar para os meus alunos. E eu descobri que esse método é o método com o qual eles mais têm facilidade, né? Então, se você estiver começando, eu te asseguro que esse é um método que vai bem devagarinho, bem no passo a passo, e você vai ter muita facilidade de chegar no seu roteiro no final. Esse passo a passo é composto de 8 etapas, tá? E eu vou agora passar por todas essas etapas explicando o que você faz em cada uma delas. Então, nós temos a seguinte situação. Você concebeu uma ideia, você estava tomando banho, você estava comendo na rua, você estava trabalhando, você estava conversando com alguém, aí você teve uma ideia brilhante, uma ideia muito boa que você sabe que vai dar um filme, uma série muito boa, né? E esse método, pessoal, e todo o nosso trabalho como roteirista é ir lapidando essa ideia, é garantindo que a inovação dessa ideia, que a criatividade dessa ideia não seja perdida ao longo do caminho, né? Por isso que a gente vai fazendo devagarinho, como se estivesse lapidando cada faceta daquela joia brilhante que a gente tem, tá? Então é por isso que a gente vai devagarinho. Então a primeira coisa que você vai fazer, um brainstorm da sua ideia. O que é isso, Bea? Do inglês significa literalmente tempestade no cérebro. Então, você precisa ter ideias em cima daquela ideia que você já teve. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco, tipo essa aqui, e você vai pegar uma caneta. Não é lápis com borracha, não. Caneta. Uma caneta e aqui uma folha em branco. Pode ser no computador, Bea? Não pode, porque tem áreas do nosso cérebro que só são ativadas quando a gente escreve com a mão. Tá? Como você tá nessa atividade cerebral muito forte, você quer o seu cérebro trabalhando a todo instante, você precisa ativar o máximo que você puder das áreas dele para você conseguir ter boas ideias. E o que você vai fazer? Você vai escrever o que você tiver de premissa, da ideia que você teve, e você vai começar a pensar, tá, como é que vai ser esse universo? Ou, como é que vai ser esse tema? Qual que é o tema que eu quero trabalhar? Por que será que eu tive essa ideia? Por que eu quero contar essa história? Você tem que se fazendo essas perguntas e vai escrevendo. E vai assim, não é pra ficar organizado, não é pra ficar rígido, não é, tá? Por isso tem que ser uma folha em branco sem linha, pra você fazer seta e puxar, e escrever o nome de um personagem, depois colocar um adjetivo pra ele, e fazer a descrição da imagem dele. Depois você lembra de uma trama que você pode... eu acho que eu posso colocar uma trama dessa. Seria legal ter, por exemplo, se for série, seria legal ter um episódio tipo esse. Daí você vai escrever a ideia que você teve de trama, de personagem, você vai colocar isso
e fazer o seu brainstorm. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente não quer, de maneira alguma, cercear a nossa ideia logo de cara. Depois a gente vai fazer isso. Mas agora não, agora a gente tá nesse momento de querer explorar, deixar essa ideia correr solta. Vamos ver que tipo de caldo essa ideia dá, tá? É isso que a gente tá vendo aqui nessa etapa de brainstorm. Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico um pouco mais sobre o brainstorming também. Em seguida, a gente parte para sua premissa, tá? Então você fez o brainstorm, você desenvolveu, você explorou ali sua ideia e depois você vai fazer a sua premissa. O que é essa sua premissa? É um texto de cerca de 15 linhas que você vai escrever sobre o que é a sua história. Então, você não vai escrever assim, minha história é sobre um... Não, né? Você vai escrever como um narrador, então você vai colocar assim, Antônio vive no local X e ele se comporta de determinada forma. Por conta disso, sua mãe, não sei o que lá, e ele então enfrentará uma jornada disso, daquilo. Nessa jornada ele vai conhecer fulano, e fulano, não... entende assim? Você vai escrever o que você tem de história até aquele momento. É só uma moldura. Não é que aquilo ali vai estar fixo, vai estar fechado, não é isso, tá? É uma moldura para você poder partir para as outras etapas, né? Então percebam, esse passo a passo, eu pensei muito nele para fazer com que você conseguisse primeiro pegar a sua ideia, ter ela livre, estabelecer, explorar essa ideia, depois você vai criando uma moldura, aí você vai começando a dar substância até você chegar no roteiro, né? Você entende por que a gente não pode ir direto pro roteiro? Porque o roteiro é uma coisa muito exata pra gente chegar nele sem ir solidificando essa ideia, tá? Então a gente também pode chamar isso um processo de solidificação da ideia até chegar no roteiro, né? No começo tá ali o mundo das ideias, né? Tudo bem etéreo, então a gente vai deixando mais palpável. Em seguida, você vai desenvolver seus personagens. E daí você vai colocar nome, gênero, idade, cor, vida social, tipo de religião que segue, tipo de posicionamento político, vai fazer algumas perguntas polêmicas, por exemplo, será que esse meu personagem, ele é a favor da liberação das drogas? Ou será que ele não é? E entendendo esse background, entendendo o backstory desse personagem, desenvolva o backstory do seu personagem. Faça um desenvolvimento bem mais completo para o seu protagonista. Os outros personagens não precisa fazer um mega desenvolvimento, mas é interessante fazendo um desenvolvimentozinho. Próxima etapa, a minha favorita, design narrativo. E aí, o que você vai fazer aqui no design narrativo? Você deve conhecer os 5 pontos do Arquiplot, ou se você quiser, os 12 passos da jornada do herói, ou o círculo do Dan Harmon, enfim. Aqui é individual. Para os meus alunos, eu sempre ensino os 5 pontos do Arquiplot, porque ele é o que menos tem plot point, então é mais fácil, né, da gente aprender 5 do que aprender 12 ou 8. Ensino os 5 pontos do Arquiplot porque eles são bem estruturantes, tá? Para sua narrativa. Você consegue utilizar eles para filme, para episódio de série, para arco de temporada de série. Então ele é muito flexível. Muito, muito, muito flexível. Então fica bem mais fácil de você aprender. Então aqui você vai fazer um documento ali de no máximo 3 páginas, né? Algumas pessoas também veem esse documento como uma sinopse longa, né? Porque a sinopse longa, ela conta toda a história do seu roteiro, né? Lembrando, tá, gente? Para quem é roteirista e trabalha no mercado audiovisual, sinopse longa e sinopse de uma forma geral, ela conta o final da história, tá? Você vai até o fim, né? Você não tem porquê não contar o final da história se você está fazendo textos para desenvolver o seu roteiro. Você vai contar o final da sua história aqui na sinopse ou no seu design narrativo, né? Eu tô falando um ou outro porque eu sei que algumas pessoas conhecem mais como sinopse. Eu chamo de design narrativo e ensino assim pros meus alunos porque eu ensino eles a colocar apresentação, 2 pontos. E aí você escreve a apresentação. Incidente citante, 2 pontos. Escreve incidente citante. Midpoint, 2 pontos. Escreve o midpoint. Então, é isso que eu ensino pros meus alunos. Se você quiser assistir o vídeo de Arquiplot, você clica aqui nesse vídeo. Depois que você fez seu design narrativo, seu próximo passo é o argumento ou a bíblia de série, caso você esteja escrevendo uma série. Não vou adentrar muito no que é cada um deles, mas basicamente o argumento, ele é um texto de 5 a 15 páginas em que você vai contar toda a história do seu filme e você vai narrar com muito mais detalhes o que acontece, tá? Então você vai contar toda a história do seu filme. No caso da série, você vai fazer uma bíblia de série. O que é a bíblia da série? Ela é um documento como se fosse um guia,
uma Bíblia que tem toda a história da sua série. Lembrando que uma Bíblia de série, principalmente a de venda, ela não vai contar a história de todas as temporadas. Você não faz isso nunca na sua vida, pelo amor de Deus. Tá? Depois assiste um vídeo que tem no canal que se chama Manual do Roteirista Iniciante, tá? Por favor. Então, na Bíblia de série, você vai ter sinopse dos episódios, sinopse da primeira temporada, logline, apresentação. Você vai ter vários outros documentos que compõem sua Bíblia de série. E, no caso do argumento, você vai contar toda a história do seu filme, tá? E narrando como se fosse um conto mesmo, tá? Aproximando um pouquinho da literatura, que eu sei que é um gênero que as pessoas conhecem mais. É como se você estivesse fazendo um conto, né? É o enredo contado do seu filme, tá? Mas ainda não tem diálogo, tá, gente? Você não vai colocar diálogo em nenhuma dessas opções de texto, tá? Nem Bíblia, nem argumento. Não tem, tá? O diálogo é a última coisa que a gente faz, lá no finalzinho. Tá bom? Em seguida, o que você vai fazer? Você vai escrever um documento chamado Beat Sheet, tá? O que é o Beat Sheet? O Beat Sheet, pessoal, ele é uma lista de movimentos narrativos. Essa lista, ela tem todas as ações da sua história. E ela é literalmente uma lista, tá, gente? Ela é uma lista bem longa, que tem tudo que acontece passo a passo. Acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Você já tá começando a dar uma estruturada no seu roteiro. Então, por exemplo, o que é um beat, né? O beat é o que a gente chama de menor unidade dramática. Então, é o menor movimento que tem a sua narrativa, tá? Então, por exemplo, se eu bebo água, você pode colocar que Bea bebe água é um beat, tá? Assim como você pode colocar, por exemplo, Bea adota um cachorro e, por exemplo, na minha jornada, adotar um cachorro é o que vai transformar meu caráter em uma chamada aventura. Então, você vai ter assim, Bea dirige sozinha em São Paulo. Bea para abruptamente num semáforo aberto. Bea repara um cachorro mancando à sua frente. Ela hesita, olha aos arredores, não tem ninguém. Bea pega o cachorro, bota no seu porta-mala e vai-se embora pra casa. Então, por exemplo, seria uma opção de beat, né? O seu beat sheet, ele fica assim, ele fica todo listadinho. Você vai colocando isso para você poder passar para a próxima etapa, que é o quê? Nossa escaleta. Gente, a escaleta é muito boa. Nossa senhora, a escaleta é muito legal. Eu acho que de todos os passos, esse é o que dá mais trabalho. É a escaleta, na minha opinião. O que é a escaleta? Ela é um pré-roteiro. A escaleta, tanto a escaleta quanto o roteiro e o beat sheet, eu ensino a fazer no meu curso de formatação de roteiro, que é o curso em que eu te ensino a escrever um roteiro propriamente dito, né? A formatação, gente, ela é o que separa o roteirista amador do roteirista profissional. Você não sabe escrever um roteiro, se você não sabe como formatar um roteiro, então assim, esquece. Você não vai ser roteirista. O que você vai ter na escaleta? Você vai ter um cabeçalho, ou seja, interior, casa da Bea, dia, esse é um cabeçalho, tá? Vai estar aparecendo um exemplo aí na imagem pra vocês do curta-metragem que eu escrevi, que tem a escaleta dele. Então, isso daí é uma escaleta, é uma pequena descrição da cena, mas já tem o cabeçalho da cena. Já tem o que vai acontecer na cena. Então, você vai colocando a escaleta e vai escrevendo uma pequena descrição daquela cena, tá? Porque, por exemplo, eu descrevi pra vocês que tem vários beats, né? Por exemplo, tem o beat que eu paro no carro, paro no semáforo. Então, assim, isso é quase tudo a mesma cena. Interior, carro de Bea, noite. Bea dirige sozinha até que para no semáforo. Aí você vai pra exterior, carro de Bea, noite. Tem um cachorro passando ali, né? Eu saio do carro, vou lá, pego o cachorro no colo, coloco dentro do carro. Então, isso tudo são cenas, né? Sempre que você muda a locação, você tá mudando de cena. Aí isso eu também explico com maior calma lá no meu curso de formatação. Então, a escaleta é isso, né? Ela tem todas as cenas do seu roteiro e uma descrição do que acontece em cada uma delas. E a gente chega na última etapa, que é a do roteiro em si, né? Da escrita do roteiro, e lá você vai colocar diálogo, né? Finalmente você vai colocar diálogo, né? Falei pra vocês que diálogo é só no finalzinho. Então aqui você vai de fato escrever o roteiro, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês o que é um roteiro, né? O que é um roteiro cinematográfico, né? Então você consegue perceber que o diálogo tem uma margem específica, tem nome do personagem, tem descrição da cena, cabeçalho, tudo bonitinho, né? Transição, título, letreiro. Então todos esses são recursos que você vai colocar na escrita do roteiro. Então é aí que você de fato senta e escreve o seu roteiro, né? E eu sempre recomendo pra vocês, né? Porque existem programas específicos pra você escrever o seu roteiro, né? E esses programas específicos têm tantos gratuitos quanto pagos. Não se esqueçam de que apenas os meus alunos do meu curso de formatação, até a gravação desse vídeo, pelo menos, eu sou a única professora do Brasil que
oferece essa parceria para os alunos. Todos os meus alunos têm um cupom de 30% de desconto para adquirir o Final Draft, que é o melhor programa de roteiro do mundo. Não é uma assinatura, é uma aquisição e ponto, né? Então você ganha 30% em cima disso. Então, para relembrar isso para vocês, lembrando que as vagas do meu curso de formação estão sempre abertas e você pode sempre se matricular nelas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de me seguir no Instagram, deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Me conta aqui se você tá desenvolvendo agora um filme ou uma série, tá? E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!